Agora o assunto é futebol de várzea, que revelou grandes atletas para clubes aqui do país e recentemente virou tema de uma tese de conclusão de curso da Faculdade de Jornalismo do Unimonte. Foram 6 meses de trabalho e o resultado você confere agora no Corpo em Ação. As peladas sensacionais que aconteciam na várzea. A grande rivalidade que existia dentro da competição. Garoto que está jogando 16 anos na várzea, pode ir que é bom. Grandes craques começaram bem longe dos holofotes e dos grandes estádios. Porque em São Paulo o pessoal jogava na beira do rio Tamanduateí, Rio Tietê, existiam muitos terrenos lá. E eles chamavam de várzea porque a beira do rio era uma várzea, né? Era uma várzea no sentido de lama, de água, de terra. E o pessoal trouxe para cá esse nome, futebol de várzea, pegou. E muitos ídolos surgiram nestes campos cheios de lama. Entre eles, José Macia, o Pepe, bicampeão do mundo pela seleção brasileira em 58 e 62 e maior artilheiro do Santos depois de Pelé, com 405 gols. A várzea para mim foi o início de tudo, né? A gente, desde garotinho, gostava muito de jogar futebol, descalço ainda. E mesmo já consagrado pelo Santos, o Canhão da Vila, como era chamado, não abandonava os campinhos. Acabou o jogo aqui, o Continental estava jogando na Santa Maria. Eu peguei o ônibus circular, quebrou o ônibus ali perto do Saboá, eu fui correndo até a Santa Maria. O Reinaldo Machado, que é o presidente eterno do Continental, estava com a camisa número 9, jogar de centroavante. Eles me queriam perto do gol para fazer gol. E ele estava me esperando lá com a camisa 9. E ganhamos 4-3, eu marquei 3 gols. Essa vontade explica bem a paixão pelo esporte. O jogador de várzea, ele joga com dor de cabeça, com dor de dente, com febre, com o pé inchado, né? E o profissional não, o profissional ele tem que estar 100%, porque se ele não tiver 100%, ele não joga. É o diferente da várzea. Da várzea, se o cara tiver com o dedão estourado, ele enrola um esparadrapo e vai jogar. Se não tem futebol de várzea, domingo não existe, fica um vazio. O pessoal já estava lá de segunda a sábado. No fim de semana, vi bater uma bola, aí fica difícil. Na várzea é preciso driblar as dificuldades. Sabe aquela história de ter de cobrar o escanteio e correr para cabecear? No caso de Totô, a frase não é nenhum exagero. A gente é técnico, eu sou vice-presidente do clube aqui, faço time, eu sou o capitão, tem que ser tudo aqui. O futebol de várzea tem um papel importante na história e na rotina de quem vive na Baixada Santista. O motorista José Martins relembra os tempos em que jogava. A minha divertição era pegar a chuteira e ir para o campo de futebol, era o dia todo. Era sábado, domingo, segunda-feira chegava às 5 horas, já caía para o campo, jogava até escurecer, e no outro dia trabalhar, mesma coisa, era direto. O auge do futebol de várzea foi nos anos 60. Cada bairro tinha um time. Clodoaldo Tavares Santana, tricampeão mundial em 1970, viveu essa época. O futebol de várzea, na nossa época, era uma competição que envolvia vários clubes, com vários jogadores de um nível excelente. E foi se destacando nessas competições que Clodoaldo alimentou um sonho de jogar num grande time e até de chegar à seleção brasileira. A várzea realmente me deu uma história de sucesso e de oportunidade, né? Porque sempre tem o início de tudo. Então foi aí na várzea que eu comecei a ter a oportunidade de repente alguém tá olhando e dizer, pô, aquele menino, aquele moleque, como joga bola, tal, é isso, aquilo. E aí é o começo da história, que a várzea te proporciona e te leva até onde eu cheguei. Juan no Ganso, Ganso toca a bola pro Neymar, pro Neymar, pro Neymar! Gol!
Odinei Ribeiro é narrador de jogos importantes do futebol brasileiro. Mas a partida mais marcante em que trabalhou não tinha nenhuma estrela em campo. Eu me lembro como se fosse hoje, dia 21 de janeiro de 1991. A primeira transmissão oficial mesmo, com fita, em rádio, foi exatamente aqui no campo de Ivoti. Até gostaria de mostrar para vocês ali onde que eu comecei. Eu me recordo como se fosse hoje, porque eu narrei esse jogo em cima de uma perua de um amigo emprestado. Me lembro que era um calor muito forte, aí colocaram uma lona em cima da Kombi, então eram cabos que os caras colocavam aqui até chegar na Kombi, e tinha acho que mais gente vendo eu narrar do que ouvindo eu narrar. E ao voltar no tempo, é difícil controlar a emoção. Graças a Deus eu tenho meu apartamento, hoje eu tenho a minha casa, hoje eu tenho um salário muito bom, hoje eu posso sustentar meu pai, sustentar minha mãe. Isso ficou na memória, né? Ficou gravado, porque graças àquele jogo que eu fiz aqui no campo do meu bairro, no bairro que eu nasci, no bairro que eu joguei bola, no campo de várzea, que saiu o Odinei Ribeiro, hoje narrador do Sport TV. Difícil também é ver o fim de muitos campos de várzea na região. Lembro que quando eu era moleque eu ia para Santos, nossa, quantos campinhos de várzea que tinha em Santos, né? Hoje tem poucos em virtude do crescimento imobiliário. Segundo o Sindicato da Habitação, nos últimos 3 anos, mais de 14 mil imóveis foram construídos só nas cidades de Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande. Foi esse crescimento imobiliário acelerado que fez campos iguais a esse darem lugar a enormes prédios. Este consultor imobiliário acredita que num futuro bem próximo, esses espaços vão desaparecer. Com o crescimento, a necessidade de habitação, o pessoal vai procurar sempre a melhor localização. Esses campos de várzea estavam em locais, vamos dizer, nobres, então a ocupação viria com certeza, entendeu? Ou mais cedo ou mais tarde viria. Nada de pessimismo. A esperança ainda tem alguns espaços. O Juventude em Santos é um. O Guaminhum em São Vicente, outro. A Ilha Caraguatá em Cubatão, mais um. Quando vê a multiplicação das escolinhas de futebol por todos os cantos, Pita reconhece que muitos talentos da atualidade estão saindo das quadras. É o caso de Robinho, Neymar, dessa molecada toda que está aí encantando as novas gerações. Mas ele, um autêntico menino da vila, deu seus primeiros dribles. Fez os primeiros gols num campo de várzea, no Jardim Casqueiro, em Cubatão. Na sobra o Pita! A várzea, para mim, foi fundamental, porque o coro cantava e ninguém via, confusão de brigas, você aprendia a se defender dentro do campeonato difícil, campos ruins, pressão de jogador te xingando, querendo te amedrontar. Então isso tudo você aprende, né? Quando eu fui treinar no Santos com 16 anos, fui lá com fichinha. Se o garoto falasse para mim alguma coisa, eu não estava falando nada, porque eu jogava contra homens aqui. Jair Siqueira, que desde pequeno acompanhava o tio nos campeonatos, nunca mais parou de jogar. Trouxe a paixão dos campos para a tela do computador. Criou um site para manter viva a história da várzea. O Várzea Santista ele foi uma ideia que surgiu em 2005, quando eu tive em mãos algumas fotos de times da Várzea do meu tempo. O pessoal se interessou muito, todo mundo queria ver as fotos e comentar. Então, e dali para frente eu comecei a correr atrás de fotos. Eles traziam fotos dos times que eles jogaram. E o que aconteceu? De repente eu tinha em torno de 100 fotos de times dos anos 60, dos anos 50, daquela minha turma de amigos. Quem não viveu essa época, aprende ali. E quem viveu, relembra ali. E pelo jeito, o seu Jair vai ter muitas e boas histórias para o site. Quem diria que até o rei do futebol, antes de encantar o mundo com o seu talento, balançou muitas redes em lugares como este aqui. The name of the game. The name of the game. Eu vim do Campeonato de Várzea. Você sabe que em Bauru
eu tinha 13 para 14 anos antes de vir para o Santos, eu jogava na várzea de Bauru. E é daí que saem os craques. Tudo bem que os craques saiam daqui. O que não pode é deixar que tirem os times de campo. É a alma do povo que vive na periferia. Espero que essa paixão se mantenha por muito tempo ainda. Suor e magia. O clima é de festa. E a várzea realmente não pode acabar nunca. O amor à camisa que agite e avisa, vai ter futebol de Enquanto existir um campo, vai existir algum time para jogar. o sangue fervendo, torcida que não foge à luta. O couro comendo, ganhando ou perdendo, aumenta o sabor da disputa. Muito bacana. O próximo bloco do Corpo em Ação está bem radical. Tem stand-up, surf e skate para você. Não perca!